Pessoal, para começar o assunto, vocês precisam entender um pouquinho o contexto econômico de como que ficou a Europa e o restante do mundo, né, alguns países aqui da América, quando termina a Primeira Guerra Mundial, que já é o próximo slide. Pode passar, Ju. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que leva um país a entrar em crise econômica? Não estou falando só no contexto da guerra, no geral. O que leva um país a entrar em crise econômica? Dá até para vocês pensarem um pouquinho no contexto de hoje. Vocês podem escrever no chat ou ligar o microfone e falar. Eu quero participação, tá? Ju, você pode ir complementando. Tá. Deixa eles participarem aí, que eu não vejo o chat, né? Aí o Max vai te ajudando aí, porque eu não vejo o chat. Inflação. Eu estou olhando por aqui também, o chat. Maus investimentos, tá. Pensem de forma geral, que nem o William falou, gente. Não precisa pensar só lá no final da Primeira Guerra. Ninguém tá escrevendo nada? Um presidente que não sabe governar o próprio país, Isabela Santos. A Isabela falou. Verdade, Isabela. Ô, Isabela. Isso, né? Boa. Bem atual. É isso, né? Passa a próxima pergunta, Ju. Quais os efeitos para a sociedade que uma crise econômica pode ter? O que vocês acham? Pessoal do terceiro aí, ó, Will, vou só fazer uma consideração. Pode. Tem alguns alunos aí do terceiro. Vamos lá, gente, vamos interagir, porque vocês vão prestar Enem, a maioria, e eles relacionam com os dias de hoje. Então, vamos lá, pensem. Quais efeitos, socialmente, para nós, enquanto sociedade, uma crise causa? É isso aí, Vitória. Fome, miséria, desemprego, tudo isso. Isso, pense na gente hoje, na crise que a gente está vivendo por causa da pandemia. Aumento dos preços, também disseram. O que, Max? Também disseram aumento dos preços dos produtos. Caos. Isso aí. Por que nós estamos falando isso? Porque, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus, principalmente, vão entrar numa crise muito forte econômica. Pode passar, Ju. E não só a Europa. Os Estados Unidos vai entrar numa grande crise, que é o que nós vamos explicar. Então, para vocês entenderem, como que o nazismo aparece na Alemanha, o fascismo na Itália, entre outros ali na Europa, tem que entender o contexto dessa tal crise de 29 nos Estados Unidos, ou chamado também de Grande Depressão. Tudo bem? Vocês podem encontrar Grande Depressão ou crise de 1929. É a mesma coisa. Tem até um meme sobre isso. Eu vou mandar o meme para eles depois de ouvir. Depois. Então, contexto histórico. Todo país que vai para uma guerra, ele sai economicamente prejudicado. Mesmo os vencedores, tá? Lembra que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram só no final, né? O grupo dele vai vencer a guerra. Mesmo assim, esses países, principalmente da Europa, saem quebradíssimos, né? Só que tem um país, de certa forma, que saiu vitorioso com isso. Qual foi ele? Qual país saiu vitorioso? Não só da guerra, tá? Tô falando economicamente. É o único país que vai estar muito bem. Então, o pessoal tá falando aqui, ó. Estados Unidos. Não é a Alemanha. Pode passar. Pelo contrário, a Alemanha foi a mais quebrada. Aí vale salientar, por que não a Alemanha? A Alemanha foi uma das derrotadas, né? Mas por que não? Por que os Estados Unidos e não a Inglaterra? A Inglaterra, por exemplo, sofreu com a guerra, né? Também no seu território. A guerra foi no território europeu. Os Estados Unidos não caiu nenhuma bomba nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles entraram depois, né? E entraram depois. Então, eles saem ilesos, por assim se dizer. Não tem que reconstruir nada. Sim. E saem com o capital. Desculpa. Pode passar. Gente, eu vou dar um exemplo super básico. Jogo de futebol. Tá lá todo mundo correndo, todo mundo se matando para fazer o gol. Um jogador super bem preparado, que ficou sentado no banco o tempo todo, entra no finalzinho lindo... Isso. E faz um golzão, assim, aquela coisa linda. Pronto, esse cara é o mais vitorioso, esse cara é os Estados Unidos. Eles estavam descansados, é o que o Max falou, não tinha uma bomba, não tinha nada no território deles,
então eles saem plenos, né? Gordinhos e rechonchudos com as bochechas rosa, tá? Então os Estados Unidos são os grandes vencedores. Ok? Ah, Ju, que tem os esqueminhas aí. Então, ó, os Estados Unidos estavam em ascensão econômica pós Primeira Guerra Mundial. Então, a economia deles estava muito bem pós Primeira Guerra, como eles falaram. Eles entraram só no final da guerra, lógico que eles não vão ter muito gasto, muita perca de pessoas, enfim, pode passar. Lucrou muito com o conflito, porque olha só, como ele vai entrar só no fim da guerra, durante todo o contexto daquela Primeira Guerra Mundial, quem que vai mandar armamentos para a Europa, quem que vai mandar alimentos, suprimentos, no modo geral, são os Estados Unidos. Então, ele está lucrando muito. Ele é o único que está lucrando, enquanto os outros só estão gastando, né? Gastando muito, aliás. E a Europa, ao contrário, como eles já falaram, estavam arrasada economicamente, tá? Inclusive os países vitoriosos, como a Inglaterra, a França, como o professor Max já falou, tá? Pode passar. E nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra, eles vão viver um momento, né, um momento áureo, digamos assim, chamado de American Way of Life, o modo de vida americano. Por quê? Eles estavam muito entusiasmados, então eles estavam no momento de consumismo acelerado, comprando carros, eletrodomésticos, a economia estava, assim, muito bem. Estamos falando aqui, pessoal, anos 20, sabe? Comecinho dos anos 20. A Primeira Guerra acabou, Europa quebrada, Estados Unidos muito bem. Toda essa prosperidade, essa coisa econômica muito boa, estava amparada em bases frágeis. Como assim? Olha só, vou ler para vocês. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade. Então, não era tudo verdade que eles estavam vivendo. Parecia que a economia estava muito bem, mas estava escondendo algumas coisas, tá? Então, a sociedade tornou-se incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer, tá bom? Tem uma foto aqui que é emblemática, né, Ju, sobre a crise de 1929, que é esse outdoor aqui no fundo, falando esse modo de vida americano, essa família linda, feliz, com o carro, e essa fila de pessoas desempregadas à espera de comida numa instituição de caridade. Tá bom? O maravilhoso dessa imagem, né, é você ver a contradição. Está escrito em cima o padrão mais alto padrão de vida do mundo. Isso. E escrito do lado, né? Não existe outro jeito a não ser o jeito americano. Isso. E essa vida feliz, né? E as pessoas e passando... é um risco, o Max, William, é um risco que a gente super corre agora, né, gente? Depois da pandemia, as economias estão quebrando, né, no mundo, o consumo está baixando, e a gente corre risco de alguns governos ficarem estimulando as pessoas de ficarem comprando. E essas pessoas não vão ter condição, então a gente corre esse risco. Por isso que é necessário a gente fazer essa ligação, não é, meninos? Isso mesmo. E para quem, um último detalhe, para quem quiser ver um pouco como era essa época, que ficou conhecido como os Anos Loucos, nos Estados Unidos, um filme que retrata muito bem isso é um filme com Leonardo DiCaprio, chamado Grande Gatsby, ok? Põe o nome do filme no chat. Ô Max, eu também vou sugerir umas coisas e a gente põe no Max, ou a gente põe no chat. Ele saiu da reunião, acho que ele apertou sem querer. Então, ó, igual eu apertei o site. Inicia-se a Grande Depressão. Nessa época, a melhor forma de investir era a Bolsa de Valores de Nova York. Vocês já ouviram falar em Bolsa de Valores, ok? E normalmente, quando a Bolsa de Valores está valorizada, a economia está bem. Quando não, né, o dólar fica lá nas alturas, como a gente tem vivido ultimamente. E aí as pessoas compravam as ações a preços baixos e vendiam a preço exorbitante. Não se preocupe com essas questões econômicas, tá? Essa parte muito burocrática. Não é isso que é o foco. É só para vocês entenderem o seguinte, que parecia uma coisa e, na verdade, não era. E, no final das contas, em 29, em outubro de 1929, o que acontece? Acaba quebrando os bancos e empresas naquele contexto. E aí começa a grande miséria, a grande fome, a grande depressão, tá? Por isso desse nome. Então, olha só essa foto que emblemática também. Um investidor oferta seu carro por $100 em dinheiro, pois perdeu tudo na Bolsa de Valores. Ok? Então, são as pessoas desesperadas para conseguir algum dinheiro. Tá? Quer complementar alguma coisa aqui, Jô? Eu quero falar uma coisinha. É só vocês pensarem assim, ó, gente. O William tá vendendo um produto, tá? Ele vende... Eu sempre uso comida, né? Porque eu gosto de comer. O William tá vendendo brigadeiro. Aí, ele vende brigadeiro, só ele vende na escola. Eu começo a vender. O Max começa a vender. Todo mundo começa a vender. O que acontece com o preço do brigadeiro? Bota aí no chat. O
que o William tem que fazer com o brigadeiro, com o preço do brigadeiro dele? Alguém respondeu? Rafael falou, abaixa, ué. Abaixa, exatamente, Rafa. Tem uma queda. Com a Bolsa de Valores, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Se pouca gente tem interesse, se pouca gente está ofertando, então tem um valor alto. Né? O que é uma promoção? Quando os caras têm muito produto para vender, geralmente, Toque, né? certo? Isso. E lá tinha coisa para vender demais e pouca gente para comprar. É isso mesmo. Posso passar? Pode passar, que é o que nós vamos falar agora, se eu não me engano. E aqui tem uma notícia no jornal brasileiro, né? Falando sobre a quebra da Bolsa de Nova York. Olha, quebrou. Uma irrefreável onda de vendas derruba o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Nova York e leva milionários à bancarrota, né? A derrota total. Isso. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo? E aí? Né? Essa era a grande questão que ninguém saberia dizer naquele momento. Mal saberiam as pessoas que em breve, em menos de 10 anos, estouraria a Segunda Guerra Mundial. E, gente, vocês podem ver que essa aí é uma reportagem da Veja, né, do Brasil. Por quê? Porque a crise de 29, o William vai mostrar agora, né, a crise de 29, ela vai ter um efeito dominó, ela vai afetar vários outros países, inclusive o Brasil. Isso. Pode, Will? Pode passar. Aqui tem o mapa mundi mostrando como que a crise de 29 afetou os outros países. Então, ó, pela legenda, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Deve estar um pouco ruim. Pela legenda, o que está em rosinha mais escuro aqui, onde fica os Estados Unidos e Brasil, são os países que é afetado pela crise logo em 1929 e 1930. Tá bom? O que está em verde, que tem alguns espalhados aí pelo mundo, já é um pouquinho depois. A crise afeta em 1931. E o amarelo, a partir de 1932. Por que eu quero... esse mapa é importante? O que tem a ver com o nosso contexto? Ó, por exemplo, está tudo fechado agora os comércios, né, no Brasil todo, indústrias devagar, agora. Mas se vocês acham que a crise já chegou, ela não chegou, né, Ju? Ela vai demorar um pouquinho, e quando ela vir, vai vir, tá, não só para o nosso Brasil, ela vai estourar no mundo todo, e é em breve. Pode aguardar, infelizmente. Lembrando que a gente consome muito produto chinês, né? E aí a China também está numa situação global, gente. Isso que é super importante vocês entenderem. Pode ir, Will? Isso. Ó, o Max lembrou um filme que eu gosto muito, aliás, que ó, no filme do Titanic, o primeiro marido de Rose, o cara da joia, perde tudo na bolsa e se mata. É verdade. E é a crise de 29. Ela narra, né, isso daí no final do filme. É verdade. Ô, gente, vocês dois, vocês estão sugerindo aí, vocês estão colocando no chat, vocês querem que eu anote aqui e depois mande no grupo das lives? Tanto faz, Jô. Qual que foi o primeiro que eu já tô mandando no chat. O Grande Gatsby, inclusive, tem no Netflix e é muito fácil achar para download em torrent, por aí em diante. Ô, Max, manda também lá no grupo de live, por favor. Porque vai que alguém... Porque depois eu vou mandar esses slides lá no grupo e no terceiro... Aí eu copio e mando no do terceiro, viu, Isabelle, Ju, Luan. E aí, Max, fica lá, eles ficam com os slides e as referências lá também. Beleza. A Camila perguntou que grupo. Camila, tem um grupo das lives. Eu acho que você deve ser a primeira vez que está participando, né, Camila? Depois pede para alguém colocar você no grupo. Anota meu número aí, Will, para ela, no chat. Para quem não está no grupo, eu coloco. Tá. Tá bom? Obrigada. Pode ir você agora, Ju. Ah, sou eu? Mas o que levou à Grande Depressão, então? É uma crise de superprodução. O que é uma crise de superprodução? Gente, coloca no chat, o Will vai lendo para mim, por favor. Ok. Ô, pessoal, só um detalhezinho. Aquela imagem lá sobre aquelas pessoas na fila, com aquela imagem do outdoor no fundo, esses conceitos, se vocês não estão anotando, é legal vocês anotarem, porque isso é a base. A Ju falou que não é só para atividade, mas a gente está dando aula para vocês irem bem também na atividade, né, Ju? É os dois, unindo o útil ao agradável. Vai estar tudo nessa nossa atividade nova. O que é uma crise de superprodução? Ó, o Felipe falou, produção de produtos demasiados, é uma crise quando acumula muitas mercadorias, fabricação de produtos iguais, produzir muito e não ter consumidores. Excelente, Juliana. Muito bom.
Então, nem as pessoas que moravam nos próprios Estados Unidos consumiam deles. E os Estados Unidos, eles não estavam produzindo só para consumo interno. Como eles estavam muito bem na fita, eles estavam produzindo para vender para o mundo inteiro. Só que nem os próprios estadunidenses estavam consumindo. Eles produziam muito mais que a capacidade de consumir. Se ninguém comprava, gerava estoque. Estoque parado, prejuízo na certa. Que é aí que a gente abordou um pouco antes, eu e o William, né? O que acontece? Então, você tem muito produto, você tem que vender um preço muito baixo, e aí você vai quebrando. Aí tem um cartaz muito emblemático, é muito legal, gente. O William, ele colocou muitas imagens daquela época, né, que são documentos para a gente analisar, porque já tinha fotografia, né, numa qualidade muito boa. Então, a gente tem aí crianças com cartazes dizendo, por que não dão um trabalho ao meu pai? Né? Então, foi uma crise muito pesada, né? Assolou os Estados Unidos em 1929. Posso passar? William? Pode. Esse texto eu adoro, que é o texto, né, como se fosse um diálogo. Max, faz o pai? Faz a mãe, Max? Bora. Então vai, eu sou a criança, o Max é a mãe. Mamãe, tô com fome, por que não tem pão? Porque seu pai foi despedido da padaria onde eu trabalhava. Por que mandaram ele embora? Por causa da crise. Por que tem crise? Porque há pão demais. Percebam no diálogo, obrigada, Max, dessa mãe com essa criança, que assim, a criança não tá entendendo. Como assim? Meu pai foi despedido porque tem pão demais? É o que a gente falou, da crise de superprodução. Eu acho esse diálogo, gente, muito representativo dentro do contexto. Como assim? Né? Uma criança tentando entender. Como assim tem coisa demais e não tem para mim? Né? Como que não tem pão para mim? E aqui a gente tem uma imagem, né, da Dorothea Land. Essa fotógrafa foi contratada pelo governo dos Estados Unidos para retratar a crise. Então, ela andava pelos Estados Unidos fotografando os efeitos da crise para documentar, né, a fotografia documental. E aí vocês estão vendo, né, refugiados da seca num campo migratório. A gente faz sempre uma analogia, né, dos refugiados. Só lá no Oriente Médio, né, em países assim, nos Estados Unidos, a gente teve aí a crise de 29, que foi um negócio pesadão mesmo. Quais são as consequências, Will? Aqui sou eu ou é você? É você ainda. Obrigada. 15 milhões de desempregados. Gente, vamos lá. 15 milhões de desempregados. Os países mais atingidos pela quebra da Bolsa. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, né? A Inglaterra faz parte do Reino Unido. E aí, esses países, eles entram em crise econômica. A crise econômica vai causar uma crise social, né? Óbvio que aumenta a fome, aumenta a violência, né? Aumenta roubo, as pessoas ficam mais à flor da pele e tal. Então, a gente tem uma crise generalizada em vários países, principalmente os que eram parceiros diretos dos Estados Unidos. No Brasil... Meninos, algum de vocês quer falar sobre o que o Vargas fez? Eu posso falar? Eu só queria cortar você para falar uma parte aqui. Pensa Pode assim, falar. né? Eu estava digitando isso. Por causa do fim da Primeira Guerra, né? Os países europeus, afinal, a guerra foi lá. E eles participaram da guerra toda, ok? E ainda por cima vem a crise dos Estados Unidos, que era o único país que, de certa forma, ainda estava ajudando. E aí ele também está em crise. E aí? O que vai ser? Tá? Por isso que vai ser muito pior ainda. Sim. E aí, gente, os efeitos desses países, porque assim, nossa, eu estava esperando uma aula sobre nazismo e fascismo. Calma, né? Sempre tem um processo. Então, agora a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque os efeitos dessa crise vão fermentando ali no caldeirão e vão fazer com que surjam os regimes totalitários, tá bom? Aqui a gente tem mais uma imagem da Dorothea Land. Essa foto, meninos, eu acho que essa foto é a foto mais emblemática da crise de 29, né? É a mais simbólica, eu acho. Sim. Essa é imagem... a do outdoor, que a gente mostrou. Isso, as duas, é verdade. Isso, essa foto, gente, ela sempre cai em questão de vestibular, eu já vi. Essa foto é aquela lá, né? Aqui é uma mãe imigrante, né? Essa mãe tinha 7 filhos, 32 anos de idade, em busca de um emprego, porque o marido tinha perdido o emprego e morreu. Quando tem uma crise desse tipo, pessoal, vai falar uma coisa bem desagradável, assim. Além da onda de violência, a gente tem bastante suicídio, viu? Nos Estados Unidos, meninos, tem um filme que fala disso também, não tem? Que um cara, eu não lembro.
mas tem muita violência, as pessoas perdem a linha muito rápido e algumas pessoas vão embora, largam suas famílias, tal. Então é uma crise social muito forte que vai impactar as famílias, tá? Aí vale um adendo até, né, Ju? É nessa época nos Estados Unidos que eles estão em lei seca, inclusive. Desde 22 até 33, eles estão passando pelo. Eles aprovaram no Congresso uma lei que proibiu o consumo de álcool nos Estados Unidos. Então, isso ajudou também a fomentar muitas organizações criminosas nos Estados Unidos. Sim. Então, nessa época, muita gente também foi para esse caminho, como uma forma de conseguir dinheiro fácil. Até essa questão do consumo da bebida alcoólica, das drogas, é uma coisa que está sendo discutida agora no período da pandemia, né, Max? Porque é sempre uma válvula de escape, né? Sim. Exatamente. Vamos lá. Will, é você? Não, você vai até os símbolos. Tá. Então, gente, o que acontece? Os Estados Unidos têm essa crise generalizada. Putz, e agora? O presidente dessa época é o Franklin Delano Roosevelt, certo? E aí o Roosevelt fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. O que ele faz, então? Ele cria um plano. Max, você sabe pronunciar isso aí em inglês? Eu não sei, não. O New Deal? New Deal. Tá, gente? Eu já ia falar New Deal. O New Deal é o plano que ele cria. Chama Novo Acordo. O que ele faz, então? Ele pensa numa maneira de interferir. E aí a gente sempre tem discutido nos últimos... se vocês assistem jornal, se vocês veem essas coisas, vocês estão vendo sempre falando da intervenção do governo na economia. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e nos outros países nesse momento de pandemia. O New Deal foi exatamente isso. Vocês estão vendo lá no fundinho, tem ali uma imagem, vocês vão ver agora. E o New Deal foi uma intervenção do governo, foi um plano. Ele pensou, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso interferir. É para isso, gente, que serve o Estado, né? Um governo, ele deve interferir principalmente nesse momento. Então, o que ele faz? Ele passa a controlar os preços agrícolas e industriais, para ele fazer esse controle, para ele conseguir fazer a melhor opção para o povo, né? Ele congela os salários, concede empréstimo para as indústrias, para quem faliu, para que isso volte, né, a gerar a economia, realiza várias obras públicas. O que ele faz, então? Isso é uma coisa bem interessante. Eles começam a construir pontes, começam a construir coisas na rua, avenidas, ruas, pavimentar. Então, ele contrata quem estava desempregado. No Brasil, gente, tem as frentes de trabalho, né, meninos? Que são as pessoas que fazem isso, né? Ele fez isso, ele contratou, ele reduz a jornada de trabalho para 8 horas, para estabilizar o salário, e com essa medida, eles superam a crise. Então, a partir de 1935, né, 6 anos depois da crise, nossa, professora, mas 6 anos depois, gente, aguardem cenas dos próximos capítulos no mundo agora. 6 anos é bem rápido para o tamanho dela. Foi uma crise enorme. Foi uma coisa, né? Milhões de desempregados. E rapidamente, assim, né, em poucos anos, eles conseguiram superar. Só que eles não superam totalmente, eles só vão superar mesmo e voltar a ser a potência que eles estavam se tornando lá na entrada da Segunda Guerra Mundial. É super importante, eu sempre vejo, os meus alunos sempre perguntam assim, quando foi que os Estados Unidos se tornaram essa superpotência que eles são hoje? Primeiramente, lá durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto eles estavam lá fofinhos, né? Tudo de boas, enquanto a Europa estava em guerra, como o Max falou. E depois eles reforçam isso na Segunda Guerra Mundial. Meninos, querem falar alguma coisa? Fazendo da mesma forma, né? Eles entram depois na guerra, de novo, descansados, e saem como os heróis. Mesma Mas isso coisa. a gente vai chegar lá, desculpa. É o replay. Will? Sou eu aqui, você? Do William. William? Pode ser eu, então. O quê? Pode ser eu, então, que falo isso. Não, pode ser. Sou eu aqui ainda? Eu não lembro. Eu tô sem o... É até os símbolos, que Tá. já é o próximo. Então, assim, a gente colocou no slide anterior, gente, que essa crise fomentou os regimes totalitários. Quem é que, antes de eu colocar as características, quem é que sabe o que é regime totalitário? Coloca no chat, por favor, eu não vejo. O Max e o William leem para mim. Ainda nada.
Nada, é ninguém sabe. totalitário? Pensa pela palavra, pessoal. Totalitarismo. O que lembra? Isso. Ó, a Isabelle falou, Estado absoluto. O poder é centralizado nas mãos de um líder. Alguém assistiu A Onda? Total poder, mas para quem? Total poder, bom. Só? Só. Então vamos lá, a palavra que o William falou, totalitarismo, né? Eu tenho poder total em todas as instâncias da vida, né, da sociedade. Então vamos lá. É um sistema político baseado numa ideologia que coloca o líder, né? Então, se eu sou o líder totalitário, eu sou o controlador absoluto dos direitos dos cidadãos. Para quê? Para protegê-los, para beneficiá-los, tá? Eu sugiro nesse momento que vocês assistam A Onda. Eu estou anotando aqui, meninos, os nossos. Eu acho que A Onda é um filme que mostra, ele fala. Muito do fascismo, do totalitarismo. O líder totalitário ele pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou um partido político. Tá? Nós vamos falar bastante sobre isso. Esse ditador se mantém no poder usando a força, então, obviamente, ele tem que ter um exército forte do lado dele. A violência, a tortura psicológica e física contra os indivíduos que não obedecem às leis do governo. Então, é um governo... Aí ele está falando do autoritarismo, né? Totalitarismo e autoritarismo. Então, veja bem, num governo totalitário, não há espaço para que você questione o que está sendo imposto por esse governante. O governo totalitário exerce total controle sobre os meios de comunicação. Então, assim, as propagandas, as mídias estão todas na mão do governo, tá bom? E no totalitarismo só existe, geralmente, né, um partido político chefiado por um líder absoluto. Então, eu não posso ter opositores a mim. Então, eu vou deixar outros partidos que se opõem ao que eu quero. Tá, meninos? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu acho que você tem que lembrar, pelo menos essa parte, né? Que o totalitarismo, o governo está centralizado na mão de uma pessoa só, de um partido só, na verdade, né? E é isso que vai ditar todas as regras. Não tem liberdade de expressão. Imagina que vai ter uma notinha no jornal lá falando mal do governo. Sim. Imagina que vai ter meme, né, William? Não, impossível. E vale lembrar que a gente já estudou um exemplo desse no primeiro bimestre, né? A gente acabou o primeiro bimestre falando de Vargas, e Vargas vai se inspirar nisso que a gente está estudando agora, que é a ascensão dos movimentos totalitaristas na Europa, para criar o governo dele, que a gente chamou aqui de Estado Novo, né? Que ele chamou de Estado Novo também, para se diferenciar daquela velha política da velha república, ok? Perfeito. Posso passar, meninos? Pode. Então, vamos lá. Exemplos de regimes totalitários. Nossa, mas não teve só um. Infelizmente, não. Essas ideias se espalham. Vamos lá, então. Primeiro a gente... até hoje. Sim, super até hoje. O fascismo na Itália, né, com Benito Mussolini. E aí, a gente vai ver o símbolo do fascismo. O símbolo do fascismo, eu já vou mostrar. Ele vem da palavra... Eu não sei falar, mas vai ficar fácil. Fácil, em italiano, que significa um feixe com varas, que significa união, obediência, e a machadinha que tem no meio representa a repressão. Veja bem, o lema do fascismo gente, obedecer... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar agora. O lema do fascismo é obedecer, manter a ordem, alguma coisa assim. O que acontece? Se eu tenho um lápis na mão, observa aqui, eu tenho um lápis, e eu fizer assim com ele, o que vai acontecer? Com lápis. Se eu sou um indivíduo, isso aqui simboliza um indivíduo, certo? Se eu tenho vários na mão e amarrados por tiras vermelhas, essas tiras vermelhas significam governo. Eu consigo quebrar? Não. Então quer dizer o quê? Esse facho, né, esse feixe com varas, ele significa que todo mundo tá forte porque tá junto. E está amarrado pelo governo. Então, o governo fascista usa o feixe de varas como símbolo. E a machadinha é para mostrar que... Vem cá para você questionar meu governo, para você ver o que eu vou fazer com você, ó. Né? Então, a machadinha vai mostrar a força desse governo. É inspirado no Império Romano, né, esse machadinho aí.
Sim, eles. Ah, então, mas a gente vai falar dessa característica agora mesmo, né, Will? Esses regimes totalitários, eles gostam muito de cultuar o passado, né, William? Isso. Então, tanto a machadinha quanto o símbolo da Alemanha. Qual é o símbolo do nazismo? Coloquem no chat. O nome. O nome do símbolo. Um segundo, a gente já vai para a pergunta do chat aí, tá? Deixa eu só terminar. O que o Max falou? Perguntaram no chat qual o papel, influência das religiões dentro de um regime totalitarista. Ah, tá, obrigada. Colocaram aí no chat, Will? Suástica. Suástica nazista. Então, vamos lá. Aqui a gente vai... Vocês vão ver a bandeira da suástica. A suástica, ela tem a capacidade de representar a luta em prol do triunfo do homem ariano, né? Que é... A gente vai falar uma aula só sobre as características do nazismo depois. E o desenvolvimento da nação alemã por meio da campanha antissemita, que é contra os judeus. E a suástica, gente, ela não tinha esse sentido, tá? A suástica, ela é um símbolo super antigo, só que tem ela invertida também. Ela tá aí para o sentido horário, né? E ela existe no sentido anti-horário. Ela é um símbolo, eu não me lembro, gente, se é celta. Alguém pode me ajudar? William, Max? Hindu, é advento da Índia. Isso. Você quer fazer algum comentário, Max? Ele significava bem-aventurança nessa origem ariana dele mesmo, né? Porque o povo ariano é um povo advindo ali do norte da Índia e por aí em diante. Eles querem resgatar isso como a raça pura dos germânicos, que estão ali agora no norte da Europa, ok? Só que aí eles fazem o quê? Eles corrompem o símbolo, né? Então, gente, quando vocês veem... A gente estava até comentando isso ontem, eu e o William. As pessoas desenhando suástica nos lugares, gente, olha o que vocês estão evocando, né? O sentido que a suástica tem. Inclusive, fazer apologia ao nazismo é crime, né? Tô errada, meninos? É crime. Não, passível de processo e por aí em diante. Tá? Então, agora, vamos lá para o fascismo na Itália. William, posso passar? Pode. Então, para aparecer esse regime fascista, pode ir passando, esse regime fascista na Itália, nós temos que entender o contexto do surgimento. Então, já falamos um pouco sobre a crise econômica que cai sobre a Europa toda, inclusive na Itália, lembra que ela entra na guerra também, que trouxe inflação, desemprego, enfim, aquele monte de problema que uma crise econômica traz, que vocês mesmos até falaram. Vai passando, Jô. Algumas questões sociais também. Então, por exemplo, como estava tendo muita fome e desemprego, o que vai começar a acontecer? Ter greves, manifestações, enfim, um monte de protesto pelo país, porque as pessoas querem uma vida melhor, querem alguma melhora pelo governo, tá? Essa que é a grande questão. E aí, como fazia pouco tempo que ocorreu a Revolução Russa, a classe média italiana vai ficar com medo de acontecer isso também na Itália, de acontecer uma revolução e eles perderem toda a grana que eles tinham ainda naquele contexto, as empresas, enfim, ser de todo mundo, tá? Esse era o grande medo. Então, esse é o contexto. As ideias fascistas já estão se espalhando. Vai lá, que a gente já vai ver daqui a pouco que ideias são essas. Deixa eu só fazer um comentário. O Max deu essa aula aí sobre Revolução Russa, né, Max? Sim. Eu não sei quem estava presente aí, então ele falou muito bem. Se alguém tiver dúvida, é só relembrar lá a aula que o Max deu. Pode ir, Will. Deixa eu só, William, rapidinho. Tinham perguntado o papel da religião nesses governos totalitaristas. Dentro do fascismo italiano, isso vai variar muito de cada governo. Alguns vão se aproximar muito da religião, outros vão afastar, tirar a religião do papel do Estado. Então, por exemplo, num regime totalitarista como foi o da Revolução Russa, na União Soviética, eles vão expulsar a Igreja Ortodoxa e, enquanto nós temos a União Soviética na Rússia, nós não temos uma religião lá, oficial. Já na Itália, por exemplo, Mussolini é o cara que vai oficializar as terras do Vaticano. Então, ele vai trazer a Igreja Católica para próximo do Estado, para próximo dele, para a conivência daquele regime, ok? E o Franco na Espanha também. Exatamente. Pode passar, Ju. Então, na questão política,
as pessoas, né, pelo menos a maioria delas, vão dar descrédito nos regimes democráticos. Tipo assim, esse cara que está no governo não adianta, a gente precisa de uma outra coisa, uma novidade, né? E aí cresce entre a população a necessidade de ordem e autoridade, tá? Presta atenção nessa palavra, ordem e autoridade. Elas têm essa necessidade, haja visto que essas ideias fascistas vão estar aparecendo aí nesse contexto. Nós já vamos ver que ideias são essas, o que é tal fascismo. Pode passar, Jô. Felipe, a aula vai ser um pouco maior de 45 minutos mesmo. Faz um mês que a gente deu aula para vocês, tá? E assim, são vários assuntos juntos, é como se fosse uma aula dupla, gente. Até porque não é toda vez. Mas, afinal, o que é fascismo? O que é o fascismo e por que ganhou tantos adeptos naquele contexto, tá? Vamos ver um videozinho bem curtinho, tem uns 2 minutos, tá? Ele é um pouco maior, eu fiz um recorte. Presta bem atenção nas características desse fascismo que vai surgir na Itália e que, na verdade, essas ideias estão espalhadas aí até hoje. Eu vou ter que mexer na configuração, tá? Então, só um minutinho. William, eu ponho o quê? Padrão? Eu não lembro. Nossa, Ju, eu não lembro. Max, você lembra? Max saiu. Eu não lembro se é comunicação. Bom, eu vou tentar, você me avisa, William? Desculpa, tá indo aqui sem querer várias vezes. Ô, Max, você sabe, é porque a gente nunca lembra quem tem. Para mexer o áudio aí dele, eu acho que é o padrão mesmo, que aí você vai mandar o áudio, ele vai espelhar também. Eu acho. Vai, tenta agora, que eu não tô te ouvindo mais, então quero dizer que já tá certo. Eu não tô falando. Eu tô ouvindo você, então não vai ficar falando. Nina, cala a boca. Não. Não ouviu? Não. Então, peraí. Então tá errado. William, você não lembra, né? Não lembro. Alguém sabe? Ai, o Felipe tá aí, Felipe. Oi. Felipe sabe. Felipe. Ah, Onde eu tenho que ir? Não, Felipe, professor. vai em configurações, Configurações. vai naquela setinha ali. De microfone ou de alto-falante? Calma aí que eu tenho que dar uma olhada. Clica aí para eu ver. Tenta a mixagem estéreo. O que é o fascismo e por que temos falado? O que é o fascismo e por que temos falado tanto dele? O termo designa um método de política criado há quase 100 anos, mas que ainda hoje influencia e revela marcas. Quando e onde o fascismo surgiu? Foi no começo do século XX. A Itália passava por uma crise social, política e econômica. Um terreno fértil para a ascensão do grupo liderado por Benito Mussolini, que assumiu o poder com o Partido Nacional Fascista em 1922 e acabou por servir de referência a outros regimes autoritários, como Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Adolf Hitler na Alemanha e até mesmo Plínio Salgado aqui no Brasil. Sim, já tivemos um movimento fascista no século XX. Foi o movimento integralista brasileiro, que era nacionalista, autoritário e tradicionalista. Mas Plínio Salgado não chegou ao poder do país. Quais são as características do fascismo? Definir o fascismo com precisão não é fácil. Porém, algumas das características principais dele são a militarização da política, a exaltação da coletividade nacional e a perseguição aos grupos que se opuserem ao poder. Os governos fascistas do século XX agiam como regimes totalitários baseados em um partido único, com concentração total do poder nas mãos do líder do governo. Democracia? Nem pensar. Alguns grupos que governos fascistas viam como inimigos que deveriam ser eliminados: judeus e outros grupos religiosos, negros, LGBTs, apoiadores da esquerda. Além disso, para ajudar a permanência do seu regime, os fascistas controlavam os meios de comunicação de massa,
Desta forma, a população saberia apenas o que eles quisessem que ela soubesse ou acreditasse. Deu para entender o vídeo, pessoal? As características, principalmente? Ô, Ju, você sabe que você tem que mudar para poder falar, né? Porque ninguém vai te escutar mais. Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, arrumou. Ótimo. Estão vendo a minha tela? Sim, tudo certinho. Então, ó, como o vídeo disse, ele trouxe algumas características sobre o fascismo, né? Então, eles sempre fazem culto às tradições e às raízes. Então, por exemplo, a Itália queria voltar no tempo naquele contexto do grande Império Romano, né? O poderio dos imperadores e tudo mais, ok? Abuso do medo ao diferente. Então, por exemplo, aqui, a gente pode colocar esse receio que eles tinham, esse racismo, né, contra judeus e tudo mais, que vai ser exacerbado muito mais na Alemanha, ok? Um constante estado de ameaça, então eles vão normalmente investir muito mais em armamentos, ok? Exaltação da vontade popular. Como que seria essa questão da exaltação da vontade popular? Você poderia falar, Ju? Nesse contexto aqui? Eu estava respondendo a mensagem. Cadê? Onde é que tá? Eu estava respondendo a Exaltação menina. da vontade popular, que a gente tinha comentado. Ah, o quadrinho. Ah, O quarto. então, na verdade, gente, ele faz o povo pensar, né? Vocês podem ver que a mãozinha ali está em primeiro lugar, né? O melhor. Para dizer assim, olha, é a vontade de vocês aqui que está sendo colocada em primeiro lugar, né? Faz o povo acreditar nesse sentido Faz de parecer que é a vontade, né? isso, de que ele está sendo representado. De que o povo está sendo representado por aquele governo. Assim, olha, eu represento vocês. Eu sou a personificação do desejo de vocês. No caso Certo? da Itália, o Benito Mussolini, que é esse do GIF aí embaixo, que ele era o líder do fascismo naquele contexto, tá? Na Itália. E o Hitler na Alemanha, entre outros aí que existiu naquele contexto da Europa. Ok? Outra coisa lá embaixo, ó. Oposição à análise crítica. Então, nada de criticidade. Não existe isso num regime totalitário, no caso do fascismo. Ok? Sim. Então, a imagem ali embaixo, fake news, né? Aí trazendo um pouco mais para o presente. Isso. Obsessão por conspirações e culpados externos. Então, eles querem sempre culpar alguém pelo problema do país, tá? Sempre culpar alguém pelo problema do país. Então, por exemplo, na Alemanha, quem era o culpado pelo prejuízo e tal eram os judeus, né, Ju? Uhum. Perfeito. Proclamação de um líder, a voz do povo, aí tá o Mussolini, o Hitler, tá? Controle e repressão da sexualidade, então não é sua escolha, né? Então, ou seja, a mulher é feita apenas para ter o filho e pronto, acabou. Ação antes da razão, então sempre preparado para uma guerra, tá? Sempre preparado para a defesa, tanto que isso vai gerar, uma das coisas, né, pode dizer, vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Linguagem limitada e repetitiva, então sempre falando a mesma coisa, frases de efeito, para aquilo e lá... a propaganda, né, Will? Isso que eu ia falar, vai ficando na cabeça das pessoas e as pessoas vão acreditando mais ainda no regime. Por exemplo, na educação fascista, nas escolas na Itália, naquele contexto, e na Alemanha também, era sempre direcionado para cultuar o governo, sempre coisas sobre isso. Não ia ter uma aula de história criticando algum contexto, uma aula de filosofia, jamais. Sim. Okay? Apelo a uma classe social frustrada, normalmente a classe média, né? Média. Sempre que ela está frustrada, e no final das contas vai não a classe média, né? Muitas vezes o pessoal que tem dinheiro mesmo, né? Mas sempre se apela à classe média. Ok? Sim. E rejeição às ideias modernas, né? Nada de ideias modernas, né? Vamos pensar aí hoje em dia, fake news sobre a medicina, sobre vacina, terra plana, mas naquele contexto ali, um monte de outras ideias modernas que estavam aparecendo era refutado pelos italianos, né? Pelos alemães também. Ok? Pode passar. Max, quer fazer alguma consideração? Ele não tá aí? Não sei, pode passar. Tô aqui. Eu tava falando com o microfone fechado, mas sim, é basicamente isso. Eu tô mandando frases de efeito no chat aqui, tá engraçado. Ah, eu não tô vendo, né, o chat, né, gente? Bandido bom é bandido morto, temos que salvar a economia, vai quebrar todo mundo. Frases nesse sentido, tá? Isso.
Então, como que o fascismo vai chegar ao poder lá, né? No caso, pelas mãos do Benito Mussolini. Então, vamos prestar atenção aqui nesse contexto. Aproveitando a insatisfação popular, Mussolini já era o principal líder dessas ideias que eu falei agora há pouco, que o vídeo mostrou. Ele vai organizar uma passeata chamada Marcha sobre Roma. Tem até as fotos dela aqui embaixo. Com a participação de milhares de pessoas, tá? Então, nesse momento aqui, essas ideias fascistas já estão espalhadas e tem um monte de adeptos. Tudo bem? Após essa manifestação, o rei Vítor Emanuel, eu não atualizei aqui, eu acho que não atualizei para a Ju, terceiro, concedeu o cargo de primeiro-ministro a Mussolini. E aí começaria o grande momento da história da Itália, né? Grande momento, eu digo, de tragédias que vai acontecer, porque a partir de agora começa o fascismo na Itália e os caminhos para a Segunda Guerra Mundial estão totalmente desenhados. Bom, pode passar. E aí, o que ele vai fazer assim que ele chega no poder? Aumenta a perseguição às pessoas contrárias às suas ideias. Não existe crítica no regime totalitário, lembra disso. Substitui os sindicatos dos trabalhadores por corporações. Não vai ter sindicato defendendo o trabalhador, imagina. Isso é coisa de comunista, ok? Segundo as ideias deles. Aboliu o poder legislativo e demais partidos. O que é poder legislativo? Vocês lembram? O ano passado, no 8º ano, vocês estudaram isso. Legislativo faz o quê? Vamos lá, se abolir o legislativo, eu preciso que vocês saibam ou lembrem o que é, que aí eu falo. Isso aí, Cria leis. Cria as leis. Isso mesmo, né? O poder legislativo, deputados, vamos pensar aqui no Brasil, deputados, vereadores, enfim. Vai ser excluído, acabou, não vai ter mais. E que dirá outros partidos? Não, é só um partido agora, né? Só o partido fascista, ok? Com todas essas medidas, pronto, ele é um ditador. Acabou, não tem mais o que fazer. Ok? Então tem uma foto aqui, ó, muito emblemática, que ele é chamado de Duce, né, o guia. A quantidade de gente, pessoal, que admirava. Olha só, a quantidade de gente ouvindo o Mussolini falar. Tá? Eles tinham um poder de oratória muito grande. Ele, o Hitler e outros aí na Europa que apareceu nesse contexto. Né, Ju? Quer complementar alguma coisa, Sim. Max? Não. Quero fazer um link, na verdade, né? Se vocês lembrarem, vocês se lembram da nossa aula de Revolução Russa, na Rússia eles vão tomar e vão coletivizar tudo. As indústrias de base, as terras vão ser fazendas conjuntas, comuns, né, para todo mundo, etc. E a galera da classe média, quem tinha alguma coisa, quem era o detentor de terra, quem era o dono de uma fábrica, de um comércio, nesses países como Itália e Alemanha, vão começar a olhar isso e falar, peraí, eu não quero isso. É essa galera que vai apoiar a subida desses governos fascistas em grande parte, como uma forma de não, de rechaçar aquele medo de uma revolução naqueles moldes, ok? Então não tem como, nesse momento que a gente falou lá no começo, falar assim, não tem como a gente aproximar fascismo de movimento de esquerda nesse ponto, porque a esquerda prega um tipo de governo para um tipo de população. O fascismo prega outro tipo, defendendo o interesse de uma outra população dentro daquela nação, ok? É muito clara a diferença entre um e outro, apesar de ambos os governos, depois, a partir de 1934, por aí em diante, se desandarem para ditaduras também. Sim, a União Soviética também é uma ditadura. Ela vai trabalhar nesses modos também do autoritarismo. Vai também perseguir opositores, mas são ditaduras diferentes, com ideologias diferentes, ok? Tem um canal, o canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, ele lançou um vídeo esses dias, acho que semana passada ou retrasada, sobre o que é fascismo. A gente vai pôr ele, inclusive, no Forms, talvez, né, Ju? A gente estava conversando. Sim. Mesmo assim, vocês assistam, é bem interessante, ele fala muito isso, né? Ele fala isso, vai falar da diferença. Que era muito ditadura, era uma ditadura também, só que dentro de outro contexto. Pode passar. Então, algumas medidas que ele começa a tomar quando ele chega no poder é para tentar reerguer aquele país que está quebrado. Então, ele vai criar medidas para combater o desemprego, promover reformas na agricultura, determinar que o Estado passe a controlar a indústria para poder lucrar mais. Então, a produção de aço e construção naval. Ok? Proibiu a emigração, ou seja, as pessoas não podem sair da Itália, porque ele quer incentivar o aumento da natalidade. Lembra que um monte de gente morreu. Então, a população caiu um pouco. Ok?
Essas são as medidas econômicas que ele toma assim que ele chega no poder. Pode passar. Medidas políticas, acho que na verdade a gente já comentou, né? Persegue os opositores, estabeleceu a censura, não tem liberdade de imprensa, não tem isso nos jornais e tal, falando mal do governo, imagina, é impossível, tá? Aliás, até tinha, mas a pessoa com certeza seria eliminada. Proibiu as greves e as atividades sindicais, criou uma polícia política para perseguir opositores, então ele vai treinar a polícia para isso, ok? Criou um mecanismo para controlar a educação dos jovens, como eu falei agora há pouco. Então, tá tudo bem. Defende a construção do Império Italiano, então ele vai conquistar mais alguns territórios, tá? Ele vai aumentar um pouquinho o território da Itália, mas ele vai conquistar lá na África. Promoveu a intervenção na Guerra Civil Espanhola, que é o tema aí de uma próxima aula que a gente vai trabalhar com vocês, ok? E a grande aliança com a Alemanha nazista. Olha só a fotinha aí, bem bonita do Mussolini ao lado do Hitler, fazendo aí uma passeata pelas ruas. É isso. E aí, então, o William falou bastante da ascensão do fascismo, né? E agora eu vou falar do nazismo. Em 1919, o Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado de Partido Trabalhista Alemão. Ah, então não foi ele que criou? Não. Né? O grupo foi criado por um mecânico, se não me engano. Esse programa falava em bem-estar da população, igualdade perante o Estado, anulação dos tratados de paz, anulação dos tratados de paz. Que tratado é esse, gente? Que tratado era esse que finalizou a Primeira Guerra Mundial? Quem lembra? Quem lembra o nome desse tratado que foi feito assim que acabou a Primeira Guerra? Isso, Tratado de Versalhes. Ótimo, isso mesmo. E a exclusão dos judeus na comunidade. E o Hitler... Ai, gente, olha, eu vou fazer um desabafo. O Hitler, ele queria ser pintor, sabe? Devia ter dado certo, né, meninos? A gente não teria tido isso aí. Ele não foi bem sucedido, aí ele entrou para política. Tá vendo como incentivo à cultura é importante? Né? Então, gente, tá vendo? Olha aí, se tivessem achado a obra dele linda, né? Inclusive tem um quadro dele na internet, ele não era muito bom mesmo, não. Aí ele não teria se tornado isso aí. Em 1920, com a capacidade de oratória que ele tem, maravilhosa, ele se torna a maior figura do partido. E isso contribui, e aí tem uma super discussão, Max, vou pedir sua ajuda, te mandei o WhatsApp, mas você não responde, para esse ponto. Antes, né, as pessoas falam assim, mas o Hitler era socialista? Tô aqui, vamos. Por quê, né? Porque o partido se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? E ele vai ser abreviado para Nazi, que é Nacional Socialista. Max, ajuda aí. Vamos lá. Um adendo, voltando ali rapidinho, a gente para e olha para esses pontos da história e fala assim, mas como que a população apoiou isso e etc. Lembra que aqui, quando a gente estudou Vargas no Brasil, o Vargas criou as leis trabalhistas aqui no Brasil, por exemplo, etc., e isso foi inspirado na Carta del Lavoro lá do Mussolini. O Mussolini também fez medidas sociais para acalmar essa população mais pobre e que não teria nenhum benefício nesse governo autoritário, por assim se dizer. Então, o benefício deles passou a ser o quê? Os benefícios que o governo deu naquele momento. Mas a ascensão dos nazistas, o Hitler, como ela falou, vem nesse partido, ele integra esse partido, ele era um cabo na Primeira Guerra Mundial, um soldado raso que lutou na frente de guerra, foi ferido na guerra, inclusive, acaba tentando dar um golpe, ele inspirado pelaquela marcha de Roma do Mussolini, e vendo que o Mussolini conseguiu muita coisa com aquilo, ele mobiliza esse Partido Nacional Socialista e tenta dar um golpe na Alemanha também, derrubando aquela República de Weimar, né, que eles chamaram. Vale aqui lembrar também que, desculpa, só um segundo, deixa eu voltar onde eu estava. Só um segundo, eu tô aqui. Me fugiu o link que eu ia fazer, desculpa. Enfim, ele tenta dar esse golpe e ele falha. É nesse momento que Hitler é preso e passa 5 anos na prisão. Na prisão, ele vai escrever um livro chamado Minha Luta. Peraí, tá ali, ó. Aqui, ó, Max.
Legal. Mein Kampf, o Minha Luta é onde ele vai, de fato, começar a sistematizar essa ideia de governo autoritário que ele tem. Então, ele vai pegar o exemplo do fascismo italiano, ele vai pegar o exemplo do totalitarismo que se tornou a União Soviética e vai montar os moldes do partido nazista em si. Perseguição, controle de mídia, lembrei o link que eu ia fazer, desculpa. Isso, é só lembrar, é só ir lembrando das características que o William falou lá do fascismo, ele vai repetindo elas. E sobre uma curiosidade sobre o Mein Kampf, ele ficou proibido durante muitos anos, né? Mas hoje ele tem, eu acho que tem disponível em PDF, tá, gente? Para vocês darem uma olhada aí nas ideias que ele defende. Muito cuidado se vocês forem dar uma olhada, mas eu acho que está disponível. Leiam com um olhar crítico, né? Um documento histórico, né? Exatamente. Porque a gente fala dos judeus, essa fixação de Hitler com os judeus. Isso vinha não só de Hitler, ele viu que era uma insatisfação da sociedade já, e ele absorveu essa insatisfação da sociedade. Por que os judeus, galera? Isso vale a gente lembrar para a gente colocar o contexto. Quem eram as famílias mais abastadas da Alemanha na época da Primeira Guerra Mundial eram os banqueiros, os rentistas, por assim se dizer. E os judeus na Europa, eles sempre tiveram esse papel muito forte de ser os donos dos bancos, de ser os caras que financiavam, que emprestavam e etc. E para Hitler e para algumas pessoas na sociedade, essa galera foi a galera que selou a paz e instalou a república na Alemanha. Então, gente, essa parte aí, a gente vai aprofundar na aula da semana que vem, viu, Max? Sem spoiler, Max. Desculpa. A gente vai falar... Não, é porque eu queria que você focasse nessa... Não, beleza, só nessa parte da ascensão do Hitler no poder, né? Pra gente falar. E aí o Max fez umas considerações muito importantes da relação aí com algumas ferramentas que o Hitler utilizou para se fortalecer no poder. Você quer finalizar, Max? Não, era mais isso mesmo. Ele vai começar a fazer o aparato, né? Isso, a parte, mas acho que isso já está dentro do seu tópico. Não, tudo bem. É só porque as pessoas perguntam, como que o Hitler chegou no poder, né? Foi assim, então, gente, ele devia ter continuado na pintura, mas ele não continuou. Ele tentou dar um golpe, foi preso, escreveu Mein Kampf, que nem o Max falou muito bem aí, que é essa imagem que está aqui. Tomem cuidado, igual o Max falou também, né? Leiam com criticidade. E o Hitler, uma coisa super importante, o Max falou agora mesmo, em outro momento, sobre a questão da importância de estudar, né? Foi alguma coisa isso, Max? Porque na hora que o William falou da juventude. Gente, o Hitler, ele vai organizar a juventude hitlerista. Presta atenção, vocês, jovens, são o principal foco desses governos autoritários. Eles não vão tentar mudar a minha cabeça, do Max, do William, dos idosos, não. Esses governos autoritários, eles focam na formação, acho que foi numa hora que o William falou da educação, né, William? Foi na hora eu falei do incentivo à cultura, que você falou que ele deveria ter sido pintor, eu falei, é importante incentivo à cultura por isso. E o incentivo à criticidade, por isso que a gente pega tanto no pé de vocês. Por isso que o Max falou agora do Mein Kampf, e o William falou agora mesmo, tinha um tópico do William sobre educação. Eles vão formando, eles vão fazendo. Eu queria até sugerir um filme, se um de vocês dois meninos puder colocar aí no chat, Jojo Rabbit, né, que concorreu ao Oscar esse ano, e é um filme que mostra muito isso, a influência do nazismo na cabeça das crianças e tal. Vamos prosseguir, então. Nas eleições de 1928, presta atenção nesses dois tópicos. Nas eleições de 1928, quando as condições econômicas tinham melhorado depois da inflação lá na Alemanha, os nazistas ganharam apenas 12 lugares, e isso antes da crise de 29. 12 lugares no Reichstag, eu não sei falar, mas é o parlamento. Depois da crise... Quem pode falar? Não, nada. Depois da crise de 29, aí depois pós-crise, presta atenção nisso. Depois da crise, nas eleições de 1930, eles ganham 107 lugares. Gente, vamos lá. Os caras, 2 anos depois, né, quando teve outra eleição, eles foram de 12 lugares para 107, porque eles conseguiram, com a ideologia deles, convencer a população de que eles eram o melhor para aquele momento de crise.
Olha isso. Olha o perigo que a gente corre de regimes autoritários chegarem ao poder no momento que a gente está em crise. Porque o cara planta a sementinha lá, olha, nós somos fortes, juntos nós somos mais fortes, vocês são maravilhosos, nós somos uma nação forte, nós vamos vencer os outros. Olha isso. Após as eleições de 32, eles chegam ao maior partido. 230 lugares. Espera aí. Em 4 anos, os caras saíram de 12, ocupando 12 cadeiras no parlamento alemão para 230. E em 30 de janeiro, o presidente nomeia Hitler como chanceler do Reich, né, que é o Império Alemão. E aí a gente tem uma imagem, né, real, né, do Hitler sendo nomeado como chanceler aí, que vai ser, na verdade, ele vai ser o governante ali, o responsável, o homem, o frontman, né, da Alemanha. Isso vale lembrar que não é muito diferente do que acontece na nossa política hoje. O Hitler tinha o partido mais forte do legislativo, então o presidente alemão não governaria sem o apoio do partido mais forte. O que ele faz? Concessões, coloca Hitler como parte do governo, ok? Então, gente, e assim, ó, o Hitler, o Max falou agora do legislativo, o William tinha perguntado para vocês a importância do legislativo, né, o que era o legislativo. Então, agora nós vamos para a definição aí do que é nazismo e o que é fascismo. Nazismo, movimento ideológico que misturava dogmas e preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana era superior às outras. No fascismo, é um movimento político ideológico em que o conceito de nação e raça está acima do indivíduo. Principais líderes. Aí a gente foca no Hitler e no fascismo a gente foca no Mussolini. E as características, vocês podem ver que a principal característica de diferença vai ser o racismo, né, nazista, que vai ser a perseguição aos judeus que a gente é o antissemitismo, que a gente vai abordar na outra aula da semana que vem. Agora eu vou passar, só para finalizar, é o último slide, eu estou voltando aí para a reunião, deixa eu ver. Peraí. De novo, vou lá em cima. Gente, eu tô vendo aqui uns comentários no chat sobre a aula estar longa. Assim, eu vou fazer um comentário, talvez soe até um pouco desagradável. Durante as aulas presenciais, vocês têm 4 aulas por semana de história. O tempo que a gente está aqui hoje, vocês estão tendo equivalente a 2 aulas, certo? Se for até meio-dia. Então, assim, Isso. eu não entendo a reclamação. Meio-dia, né? Eu não entendo a reclamação, não acho pertinente essa reclamação. Acho que é um momento que vocês deveriam estar achando bom, né, que a gente está tendo aula. As escolas privadas estão tendo aula normalmente. Eu não entendo a posição de alguns alunos de fazer uma crítica a isso, né? E sim, vocês deveriam. A gente está falando exatamente sobre isso. O Max falou, o William falou, e eu reforcei da necessidade de sempre ter criticidade, de sempre ter educação, né? E é um tema super atual, gente. E eu tô acabando. O vídeo não tem nem 2 minutos. Mas eu só queria ressaltar isso, porque eu acho muito desagradável falar assim, a aula tá muito longa, tem limite, né? Ninguém tá segurando, né? Vocês podem sair. Exatamente, vale esse ponto, não é obrigatório, a gente quer a maior adesão possível. Sim. Entretanto, isso é uma coisa para ajudar vocês a ter um conhecimento, não ter só conteúdo, ter um conhecimento completo de fato. Porque ter o conteúdo é muito fácil, joga um resumo lá e pronto. Só que ter o conhecimento é conseguir fazer o link disso com o nosso período atual, por exemplo. E uma outra coisa, gente, é que assim, a gente está fazendo porque a gente quer, eu não sei se vocês consideram isso, mas a gente fica horas, tá? Horas fazendo esses slides, horas discutindo, a gente tem um grupo, nós 3, e assim, se não tiver adesão, se vocês não quiserem, então a gente não faz mais aula. Eu gostaria de ressaltar que tem alguns colegas aqui do terceiro que não estão tendo aulas online e que se disponibilizaram a estar aqui, nós vamos disponibilizar essa aula para eles, mas queria que vocês tivessem um pouco de empatia, se colocassem no nosso lugar, tá? Eu ministro aula numa escola privada e todos os dias, o William tem acompanhado, a gente tem conversado bastante, todos os dias eu dou aula normal. E não tem mimimi, não tem conversa, então gostaria que vocês repensassem, tá bom? Agora, só para finalizar, a gente tem aqui um vídeo para finalizar e para fazer o link para a próxima aula. Comunicações, que eu coloquei outra hora? Mixagem estéreo. Mixagem.
Desliga o microfone que dá para ouvir melhor. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Pessoal, essa notícia, esse vídeo aí é uma propaganda da Folha de São Paulo de 87, né? Então ela traz um monte de informações que é verdade, né, sobre o Hitler, algumas coisas que ele fez, mas quando você dá um outro tom, dá a impressão que o cara foi maravilhoso, né? E é o link que nós vamos fazer para a aula que vem, ok? Por quê? Nós vamos trabalhar principalmente a questão dos nazistas e a perseguição, né, o holocausto dos judeus, que vocês já devem ter visto falar, já devem ter assistido filme, tem um monte de filme sobre o nazismo, né? Então isso aí vai ajudar bastante a entender um pouco esse contexto. Por que a gente separou? Porque é um dos assuntos que mais interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial é esse do nazismo e o massacre dos judeus. Não interessante que foi bonito, né? Interessante de entender essa brutalidade que foi feita. Tá bom? Então é por isso que a gente optou em fazer uma aula semana que vem, separada mais especificamente sobre isso, e aí a gente posta lá a atividade, o formulário. Um adendo aí, eu não sei se vocês andam vendo os comerciais na TV hoje em dia, mas a Folha reeditou esse comercial, que foi premiadíssimo. Não vi. Esse comercial da Folha, ele ganhou todos os prêmios daquele ano, assim, alguns internacionais, inclusive. E nesse mês, eles reeditaram esse comercial com o tema da ditadura de 64 aqui no Brasil. Então, tá até aqui Manda aberto. isso para nós, Marcos. Manda isso para nós. Tá rapidinho. Peraí, a Caroline fez uma pergunta falando que se era assim que eles falavam dele, né? Não, Carol. Na verdade, a Folha, ela criou toda uma campanha, né? A empresa de publicidade, a agência de publicidade que fazia a campanha da Folha, ela queria fazer uma crítica, falando que os jornais, eles poderiam falar um monte falar uma grande mentira, usando pequenas verdades, porque todos esses elementos que eles vão falando sobre o Hitler, na verdade, não é só sobre o Hitler, tem várias pessoas, essas campanhas, eu mando para vocês. Você pode falar uma grande mentira, então, falando apenas verdades. Então, na verdade, é uma crítica, tá? Mas eu mando para vocês também, tá? Mas, Caroline, naquele contexto lá do Hitler no poder, é lógico que não tinha televisão naquele contexto ainda, mas os jornais naquela época falava-se bem do governo, lembra? A censura era isso, né? Você falar apenas aquilo que o governo quer que fale. Deixa eu tentar aqui, vamos ver se vai. Tem que compartilhar uma guia do Chrome. Max, não tá saindo som. Não. Tudo bem, tudo bem. Você manda no grupo, Max? Eu mando lá. Mas é legal, eu não sei o que é, eu não assisti, mas assim, gente, aquilo que a gente estava falando, né? Que é muito atual ainda esse tema, então eles vêm falando. Agora a gente tem 10 minutinhos ainda aí, dentro do que a gente previu 1h30 mesmo de aula, espero que vocês tenham gostado. E a professora Josilene quer dar um recadinho no final, mas queria que vocês abrissem a câmera, fizessem comentários, perguntassem, colocassem coisas no chat.
O que vocês acharam? Obrigada, Rafael. Depois deem aquela devolutiva para a gente no individual, no privado. Pode mandar para mim, pode mandar crítica, não tem problema. Né? Na última aula, teve uma pessoa que fez uma crítica, não tem problema. A gente não vai se doer, a gente vai cada vez melhorando. Obrigada, Luan. Obrigada, Fran. Não, Felipe, a gente não vai fazer aula no Discord, tá? Porque a gente está usando a plataforma que é sugerida para todos os professores, tá bom? Foi braba uma coisa boa, Felipe? Eu não sei o que é foi braba. O que é foi braba, gente? Foi braba, foi boa. Gente, posso fazer uma perguntinha só para pimentar um pouco? Vocês acham, assim, vocês entenderam, vocês acham não? Vocês entenderam, então, em que contexto as pessoas acham, as pessoas usam a palavra fascista atualmente? Vocês entenderam o contexto? O que elas querem dizer? Não, Camila... O fascismo é um monte de características junto, né? Então, tem sim. que lembrar. Gabriel, você colocou que sim, você pode fazer um comentário para a gente? O que você acha que as pessoas querem dizer? Só fazer um comentário mesmo, assim. A que tipo de característica de um governo, não estamos falando de um governo específico, de qualquer governo, as pessoas estão se referindo quando elas usam a palavra fascista? Josi, feche seu áudio, baby. Gabriel, Luan. Vamos, pessoal, liga o microfone, na sala de aula fala tanto, grita. Na sala de aula a gente vê todos vocês, e vocês estão com a câmera fechada, seu povo. Tem que ver todo mundo. Ó, a Caroline está perguntando, professora, poderia se dizer, então, que eles tinham inveja dos judeus? Ai, cá entre nós, parece um pouco de inveja mesmo, um pouco de recalque, né? Mas assim, né, Max? O Max mesmo falou sobre a questão dos judeus serem muito ricos. É que eles culpam, Carol, eles culpam os judeus pela crise alemã, né? Naquele contexto. Ó, o Rafael está perguntando, não ouviram opiniões boas e corretas? Então, Rafael, olha que legal o comentário do Rafael. O Rafael é aluno de quem, gente? Gostei desse menino. Quero ele para mim. Ô, Rafael, exatamente. Quando a gente diz assim, ai, fulano é fascista, ele não ouve a opinião contrária dele, né? Ele não dá espaço para discussão. Tem a ver, sim, com isso aí. É uma das várias características, com certeza. Isso, olha lá que o Gabriel escreveu, William. Eles só respeitam as pessoas que os respeitam. Na verdade, eles só respeitam as pessoas que concordam com eles, não é nem questão de respeito. Eu posso respeitar uma pessoa e não concordar com ela. Entendeu? São padrões diferentes. E quem dá dinheiro para eles, né? Quem financia isso, com certeza, as elites, né? Sim, sim. Vale lembrar aí que várias empresas se beneficiaram, para vocês verem uma diferença muito clara entre governos autoritários de esquerda e de direita, nesse ponto. Várias empresas alemãs se aliaram ao nazismo na época e vão muito bem até hoje. Adidas, Volkswagen, são empresas que cresceram dentro desse nazismo. Aliás, gente, isso importantíssimo que você está falando. A Dr. Oetker, aquela que faz sopa, faz chá, a Hugo Boss, a Coca-Cola, se não me engano, tem várias empresas que na época do nazismo elas ajudaram, elas financiaram. A Hugo Boss, que é uma super grife, eles que fizeram os uniformes, viu? Porque o Hitler, ele amava essa coisa da beleza, e aí eles mandou fazer estilista. Para de rir, gente, é sério. Eu tenho uma revista sobre isso. Ele mandou fazer uniforme com estilista, tá? Ó, a Isabela tá perguntando... Até porque... O Will ou o Max, vou deixar para vocês essa. A Isabela está perguntando se a perseguição dos judeus não tem a ver exatamente com religião. Eu falaria que é uma dezena de fatores, né? Não é só a religião, não é só a parte financeira. São vários fatores. Atrela um ao outro. A Caroline está perguntando se no filme A Menina que Roubava Livros mostra um pouco. Eu não assisti. Eu também não. Agora, o menino do pijama listrado que falou aqui, o Rafael Antunes, mostra bastante isso. É o filme que eu sempre passo pro 9º ano. Max, você assistiu A Menina que Roubava Livros? Eu não assisti, infelizmente. Ele fala sobre a censura dos livros. Mas é isso que eu ia falar. Ele faz o retrato muito emblemático, que é da queima dos livros. Então Então a Isabelle falou que faz uma censura, né? Então são mais duas dicas aí, ó. Apanha aí, o menino do pijama listrado para mandar para eles no grupo e a menina que roubava livros. Tá. Tem um que eu gosto muito, mas esse... Quem que tinha perguntado? Dani Frank, muito bom. Muito bom. Gente, tem um que eu acho muito bom, mas assim,
É uma sátira, tá? Não é real. Que é do Tarantino, né? Que é o Bastardos Inglórios. Assim, eu sei que o Max gosta bastante de Tarantino. O Will, eu nunca falei sobre esse filme com você. O Bastardos Inglórios, quem? A Riquelme já assistiu, olha lá. A coordenação tá falando, a Adri tá falando que a menina que roubava livros é muito bom. Tem na escola, viu, gente? Não, Felipe, ele não tá de fora. Eu nunca falei com ele sobre o filme, foi só isso. E eu sei que o Max gosta bastante de Tarantino. William, Sim. tinha um outro que você tinha me falado, que a gente tinha falado ontem. A gente falou do menino que roubava do pijama listrado. Na linha da falou mesmo. Na linha da sátira tem um novo também, que é bem atual, que se chama Ele Está de Volta, que mostraria um Hitler reaparecendo na sociedade de hoje. Né? Aparece, do nada. Como que chama? Ele Está de Volta. Eu ouvi falar que eles fazem o Hitler meio... Sim, é uma sátira. Ele na sociedade de hoje. E com o discurso. E você vê como o discurso continua tendo aderência na sociedade. Então é uma crítica de será que a gente mudou tanto? Será que a gente de fato está rechaçando esses ideais fascistas, nazistas e por aí em diante? Ó, no chat aqui, a Bruna falou o seguinte. Ai, perdi aqui. Tem um canal no YouTube que uma menina faz tipo mini vídeos como se fosse a Anne Frank mesmo. Tem uma produção por trás, uma dica aí. Mas por que queimava os livros no filme? Porque livro é conhecimento, né? Então o livro divulga ideias que de repente pode se espalhar pelas pessoas. Ok? A lista de Schindler, a Adriana está falando. Lista de Schindler. Maravilhoso. Tem o pianista também. Assistam com o tempo. Pianista. Pianista é o melhor A lista de retrato Schindler, você precisa tirar uma tarde e uma caixinha de lenço. 3 horas de filme, 3 horas e meia, eu acho, né? Olha o que a Bruna colocou, gente. A Bruna é maravilhosa, do 3º ano. Ela falou que a censura ajuda a manipular. É claro, se eu só falo o bom... Gente, mídia é edição. Vocês acham, independente de qualquer canal de TV, independente de qualquer coisa, é claro que eles fazem uma edição e eles mostram aquilo que eles acreditam. Então a gente tem que ter criticidade quando assiste um jornal, quando lê uma notícia e tal. Max, tem um comentário para você lá, Max. Eu comentei sobre o canal também já. Sim, ele comentou que ele viu os vídeos desse canal e tal. Sim, Nostalgia é muito bom também. Tem um outro mais técnico, mais a questão de conteudista mesmo, o cara foca para o Enem, inclusive, fica como dica para todo mundo, é o Parabólica. Ele é um professor também, é muito bom, muito bom. É bem completo os resumos dele, tá? Peraí, tem um comentário lá em cima, gente, que a gente perdeu, da Vitória, ó. A Vitória falou que tem um vídeo chamado Tatuador de Auschwitz. Eu não conheço, vou anotar. Vocês conhecem, meninos? Não, esse eu não conheço. Mas eu anotei Ela falou também. que é muito interessante. E alguém colocou aqui embaixo, ó. O Gabriel. É o Gabriel, Will, por favor. Aí. Pessoas estrangeiras também eram perseguidas por Hitler, mesmo elas nem sendo judeus. É o ódio a tudo que é estrangeiro, né? Chama-se xenofobia. Era muito pregado por ele, tá bom? Porque senão misturava a raça, né, segundo a teoria dele, e tornava a raça ariana impura. Essa que é a grande questão. Ô, Gabriel, e não só estrangeiros, viu? A gente vai ver na aula da semana que vem, eles perseguiam outros grupos religiosos, a questão do gênero, né? O Zoológico de Varsóvia, eu não conheço, vocês conhecem? É novo. Mas me falaram que é muito bom também, vou anotar. Sim. Eles tinham símbolos, tá? Para cada etnia diferente dentro da Alemanha. Né? Isso eu acho que vai ser da próxima aula depois. Isso, a gente vai Entretanto, não eram só os judeus, ciganos, homossexuais e por aí em diante, todos tinham uma forma de marcação. A Bruna está colocando lá que o Hitler tinha ideia de limpar a nação. Sim. Exatamente. Vou dar um spoiler. Tem a ideia do espaço vital, né? Que o Hitler queria criar. E a eugenia, Bruna, a gente vai falar especificamente de nazismo na próxima aula, né? Sim. Tudo bem, gente? Mais algum comentário? Adorei a interação de vocês hoje. Jojo Rabbit, Isabela. A Isabela tá falando do Jojo Rabbit. Gente, Jojo Rabbit, eu fui com muito preconceito para assistir o filme, mas eu me surpreendi, Isabela. E eu acho que vale a pena vocês assistirem, sim. O Gabriel tá perguntando que horas começa a aula? Como assim?
Eu não entendi a pergunta do Gabriel. Rafael, o nazismo foi só na Alemanha, mas infelizmente inventaram agora o neonazismo, tá? Ele ainda existe. Judeus estrangeiros. O Luan está perguntando se judeus estrangeiros também eram perseguidos. Ô, Luan, sim, os poloneses, né, gente? Meninos. Sim. Os que estavam no território dominado pela Alemanha. Viu, Luan? Auschwitz, inclusive, foi na Polônia, não é? Se não me engano. Pronto? Sim. É os que estavam nos territórios dominados pela Alemanha. Tanto que vai ter um êxodo de judeus, né, para os Estados Unidos nessa época. Albert Einstein está entre eles, inclusive, né? Desculpa, Marcos. Não, tranquilo. É isso. Tem um comentário aqui para a Ju marcar para fazer na próxima aula. Ó. Vocês podem falar sobre os guetos. Marca aí para a próxima aula. Podemos. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, vou falar do... Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, é muito bom mesmo. Talvez, não sei se eles estão prontos para ler. Espero que sim. Camila, a gente vai avisar no grupo. E eu queria que, assim, às vezes eu fico querendo falar, mas não quero dar spoiler. Na próxima aula, a gente vai falar de uma pessoa, eu estava conversando com o William essa semana, Max, você deve conhecer também, que é o senhor Andor Stern, né? Que é um brasileiro. Ele veio em Indaiatuba no passado, gente. Ele veio falar, ele foi para o campo de concentração. Eu acho que ele é o último brasileiro. A Adriana deve lembrar. O pessoal do terceiro do ano passado foi comigo. Alguns alunos foram comigo na palestra dele. Chorei piscinas, porque ele contou. Assim, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é muito dolorido, gente. Porque ele tá vivo, né? Ele já é bem velhinho. E ele contou como foi a experiência. Eu tenho o livro dele, daí eu mostro para vocês. Tem uns quadrinhos. Eu mando o nome, eu tenho o contato do cara que escreveu o livro, que não foi ele, é um historiador, é o Gabriel Perim, se vocês estiverem afim, tá bom? E Camila, quem vai dar aula é sempre nós três mesmo, tá? Porque é os três professores que dão aula para os nonos, tá bom? A gente sempre se divide. E Camila, a gente vai... obrigada, Gabriel, que bom que vocês gostaram. A gente tá sempre junto, nós três, a gente vai movimentando as coisas, a gente monta tudo junto, então é igual para todo mundo, tá? Os formas também são iguais e tal. Rafael tá dando risadinha falando pra fazer mais longa, né? Bonitinho, piadista. Foi uma aula dupla hoje. Pessoal, a professora Josilene, ela pediu um minutinho para dar um recado para vocês, tá bom? Vamos lá, Josi, pode abrir. Mas mostra a cara, que a gente tá querendo ver você. Mostra o rosto, Josi. Ai, boa tarde já, né? Então, não vou botar o... Liga a câmera que eu quero te ver. Engraçadinho. Pessoal, primeiro... Não, senhor. Parabenizar vocês pela aula, assistir. Até minha filha, que estava aqui assistindo a aula de cursinho, estava assistindo. Elogiou muito vocês são maravilhosos, três. Parabéns para vocês, tá? Muito boa aula. E, alunos, parem de reclamar, tá? Tá um pouco baixo, viu, Silene? Oi? Tá um pouco baixo o seu áudio. Será que você tá com a mão no microfone? Peraí, deixa eu ver. Tá ouvindo agora? Sim, ok. Um pouco melhor, mas não tá tão bom, não. Alunos, agradeçam por essas aulas que vocês estão tendo, tá? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio, tá? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu vi muita gente aqui no chat participando que não está enviando trabalhos, né, de ciências. Tem gente que não enviou nem o primeiro bimestre. História também. Então, faz uma portinha. Faz os trabalhos, né? Porque vocês estão ficando sem nota, tá? Eu mandei uma sequência de atividade lá no Form, agora eu vou mandar uma outra sequência de atividade, uma pesquisa para vocês fazerem, tá? Para vocês me enviarem, estou dando um prazo razoável, estou até vendo pós-prazo alguns, mas respeitem os prazos, tá? Para vocês conseguirem fechar com nota azul, né? A gente não sabe como que vai ser quando as aulas voltarem pós-pandemia. Então, vamos fazer um esforcinho aí, fazer da atividade dos professores, participarem bastante, tá? E é isso, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de estudo passar. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Então, mostra o rosto. Não, nem a pau. Tchau, beijo. Tchau. Boa tarde. Gente, é isso aí. A professora Josilene deu um recado muito importante. É muito importante. Então elogiando de novo o fundo do William, viu? Olá, toda vez, viu, Max?
É só o William. Eu formei nessa quarentena, gente. Max, ele comprou no Mercado Livre, colou um adesivo ali, fingindo que são livros, e todo mundo fica elogiando. Vocês é a mesma coisa, tá? Os meus tá tudo em caixa ainda. Ela tem inveja. Isso é um papel de parede, Luan, um adesivo. Gente, tô brincando. Ó, semana que vem a gente vai liberar mais uma aula, a gente vai falar com vocês, avisar a data da aula, e a nossa postagem vai ficar para quinta-feira, William, é isso? Quinta-feira, eu conversei com a Adriana, quinta-feira a gente vai postar o formulário. A gente faz a aula, até a noite a gente posta o formulário. Tá bom? Assistam, muito legal a participação, fiquei muito feliz hoje. O William vai liberar os slides para eu. Ah, não, eu tô com os slides agora. Eu já libero para vocês. Max deve ter feito uma lista aí de filmes. Eu fiz também. A gente conversa no nosso grupo e já posta lá. E, por favor, avisem mais colegas. Quanto mais gente, melhor. Eu agradeço imensamente o pessoal do terceiro ano que está aqui. Isabelle, Luan, eu não lembro, a Bruna. É muito legal vocês participarem. Podem chamar o pessoal. A próxima, Rafa, vai ser sobre o nazismo só. Tá bom? Isso mesmo, vamos falar de Hitler e tal. Ele devia ter se tornado pintor. Vou mandar a pintura para vocês verem lá como é que ele pintava, porque não foi aceito. Tá bom? Meninos, querem fazer uma consideração final? Não, é isso mesmo. Espero que eles entrem de novo semana que vem, que foi bastante gente hoje. Gostei. Podia ser mais, né? Porque, gente, são 6 nonos anos, né? Cada nono ano tem 35 alunos. Mas tá bom. Pelo menos esses 30 e pouco que estavam aqui hoje, aprendeu. Vai saber o que é fascismo quando lê no Facebook. Isso mesmo. E venham com a cabeça aberta, com o tempo, sem pressa, para de fato absorver com calma as coisas, sem querer atropelar as coisas. Provavelmente a gente vai fazer uma aula dupla de novo, tá? Das 10h30, meio-dia, mais ou menos assim. A gente vai tentar dar uma enxugada, mas depende muito. Tá bom, gente? Beijo, então. Até semana que vem. Tchau, gente.